Boa noite a todos. Meu nome é Magno Frederico Gomes, eu sou professor da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara. O tema da nossa aula, web aula de hoje, é classificação dos recursos. Eu informo a todos os alunos que eles estão sendo gravados neste momento. Essa aula está sendo fornecida em regime letivo remoto, né, para a disciplina Pessoal Civil 2 da PUC Minas, e o dia de hoje é 13/4/2020. Quando nós falamos de classificações relevantes, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que as classificações, em regra geral, são classificações derivadas da doutrina, né? Mas, às vezes, a doutrina cria essas classificações com base em alguns artigos de lei, e esses artigos de lei, eles normalmente trazem implicitamente ou, às vezes, explicitamente essa questão. Quando eu falo de classificações relevantes, nós vamos trabalhar 3 classificações relevantes, não todas, porque existem inúmeras outras classificações, mas que são as classificações que trazem institutos afins aos recursos. Nem sempre são recursos, mas são institutos que se afiliam aos recursos. Então, nós vamos falar sobre a classificação dos recursos no momento, quanto à forma de interposição e quanto ao órgão julgador. E dentro da classificação contra o órgão julgador, nós vamos já aprofundar na teoria do stare decisis, ou seja, a teoria dos precedentes judiciais no Brasil. Então, começando, nosso primeiro tópico, classificação quanto ao momento. Quando nós falamos classificação quanto ao momento, os recursos se classificam de 2 formas, né? Então, eu vou até escrever aqui, classificação quanto ao momento. Essa classificação quanto ao momento, nós temos primeira classificação quanto ao momento, nós chamamos de recurso independente. E o recurso independente, tá, é aquele interposto facultativamente pelas partes, né, observando a sua própria sucumbência e no momento oportuno. O que chama de momento oportuno? O momento oportuno é após a da decisão proferida, seja ela pelo diário oficial, seja perante o sistema de acompanhamento de processo eletrônico, seja o PJE, o EPROC, o SAGE e outros sistemas de acompanhamento de processo. Então, havendo a intimação dessa decisão e a parte se sentindo prejudicada com relação a essa decisão, ela automaticamente interpõe seu recurso independente. A segunda classificação quanto ao momento é a que nós chamamos de recurso adesivo. E ao chamarmos de recurso adesivo, o recurso adesivo é aquele que adere à oportunidade recursal utilizada pela outra parte na hipótese de sucumbência recíproca. Quando nós falamos de sucumbência recíproca, nós estamos falando que ambas as partes perdem, né? Então, autor e réu perdem, por exemplo, o autor pede 100 mil, o réu não quer pagar nada em sede de contestação, e o juiz condena o réu a 60 mil. O autor teve sucumbência parcial, porque ele perdeu 40 mil dentro do pedido de 100, e o réu teve sucumbência parcial, porque ele perdeu 60 mil dentro da pretensão elisiva dele de não pagar nada. Quando nós falamos de recurso adesivo, ele tem uma previsão legal no artigo 997 do CPC, vou apresentar para vocês. A gente fala desse artigo 997, nós estamos falando claramente a previsão normativa do recurso adesivo. E é dentro desse artigo 997 do CPC, temos as 2 classificações, né, essas 2 classificações de recurso independente e de recurso adesivo. Então, lá fala claramente aqui, ó, cada parte poderá interpor o recurso independentemente. E aí vem a classificação de recurso independente, no prazo e com as exigências legais. Esse é o 997 CAPT. Agora, no parágrafo 1º, nós temos a previsão do recurso adesivo. E o que é o recurso adesivo? É aquele que eu já falei para vocês, que adere à oportunidade utilizada da outra parte. Ou seja, nós estamos falando de uma hipótese em que,
por exemplo, proferida uma sentença, uma parte, vamos lá, o autor interpõe a independente, né? Quando ele interpõe a apelação independente, abre vista para razões. E ao abrir vista para contra-razões, o réu, que estava satisfeito com a aprovação daquela decisão em seu desfavor, apresenta, tá, duas petições. E quais seriam as petições? Uma petição de contra-razões, que é a peça de elisão do recurso, e essa petição que ele apresenta é o que nós chamamos de apelação adesiva. E o que seria a apelação adesiva? Seria um recurso posto pelo réu em outro momento diferente que não após aquela publicação da decisão. Né? Então, o que nós temos claramente aqui? O recurso adesivo, que eu falei para vocês, ele é reabertura de prazo para a parte que estava satisfeita com a decisão. Estava aguardando o trânsito em julgado. Mas como foi interposto o recurso pela contraparte, o legislador autoriza a possibilidade de reabertura de prazo para a interposição da apelação adesiva. Atenção, senhores, atenção. Em função dessa reabertura de prazo, a apelação adesiva ela fica subordinada à apelação independente no que toca ao juízo de admissibilidade. Ou seja, se a independente não for conhecida, tiver um juiz de admissibilidade ou houver desistência do recurso, necessariamente a apelação adesiva também não é conhecida. No entanto, se o juízo de admissibilidade da apelação independente for positivo, tá, isso significa que o tribunal está autorizado também a analisar a apelação adesiva, seja no juízo de admissibilidade, que se for positivo também vai autorizar a análise de mérito. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a apelação adesiva existe como uma forma de incentivo à desistência do recurso independente. Que haja o trânsito em julgado da maneira mais rápida possível. Então, assim, não é necessariamente um elemento recursal próprio, porque ele não cabe em todos os recursos. Ele só cabe em 3 tipos de recursos. Esses 3 tipos de recursos são previstos aqui no inciso 2 do parágrafo 2º, que fala claramente que vai ser admissível em apelação, em recurso extraordinário e em recurso especial. Ou seja, não cabe adesivo em agravo de instrumento, não cabe recurso adesivo, né, em recurso ordinário constitucional por ausência de previsão legal, apesar de que você pode até tentar considerar o cabimento de apelação adesiva, de recurso ordinário adesivo, né, nos casos constitucionais, especialmente quando a gente vê aquela hipótese de juiz federal em causa de Estado estrangeiro e organismo internacional contra pessoa ou pessoa domiciliada no país ou município. Mas, tirando esses casos de apelação, recurso especial e extraordinário, em regra não se cabe apelação adesiva ou recursos adesivos. Então, não caberia nunca em agravo de instrumento, nunca em agravo interno, nunca em agravo de admissão, nunca em emergência, tá claro? Não cabe recurso adesivo em baixa declaração. Tá claro, gente? Muita atenção com esses casos. Além disso, vocês têm que saber o seguinte, a subordinação está no parágrafo 2º do artigo 997, que eu já expliquei para vocês. Já falamos que ele é interposto no mesmo órgão e no prazo de contra-razões, que é o inciso 1º. E falamos ainda que o recurso adesivo não vai ser conhecido se houver desistência do recurso independente. Então, eu abri a classificação momento, né, e essa é a classificação básica quanto ao momento. E a gente entra agora na próxima classificação dos recursos, que é a classificação quanto ao forma de interposição. Então, quanto à forma de interposição,
nós temos duas classificações diferentes, ou dois tipos de recurso. O primeiro é o que nós chamamos de recurso voluntário. E o recurso voluntário é a regra geral. O que é recurso voluntário? Apelação é recurso voluntário, agravo de instrumento é recurso voluntário, né? Agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso extraordinário, todos os recursos em espécie são recursos voluntários. E o que é o recurso voluntário? Aquele interposto facultativamente pela parte, né? Tendo em vista ser considerado um ônus processual. Então, a parte que não está satisfeita com a decisão, ela interpõe. E interpor seu recurso por petição escrita, cumprindo as formalidades legais, seja a forma de interposição, esse recurso ele é considerado um recurso voluntário. Dito isso, nós temos uma segunda classificação, que não é propriamente um recurso, mas é o que nós chamamos de recurso necessário. E o recurso necessário recebe outros nomes. Se vocês analisarem a denominação de recurso necessário é aquele interposto pela lei, é o recurso obrigatório, é o que a doutrina chama de duplo de jurisdição obrigatória. Tá? E quando a gente fala desse grau de jurisdição obrigatório, a gente chama também de recurso ex lege, que é o recurso interposto pela lei, de acordo com a súmula 423 do Supremo Tribunal Federal. Então, foi o Supremo Tribunal Federal que classificou necessário, ou o grau de jurisdição obrigatório, ou o recurso do ofício, isso é tudo a mesma coisa, tá? Porque ele é sem provocação de parte, né? Como recurso ex lege. Então, são todas essas ações, são sinônimas de um mesmo instituto. E esse instituto ele tem uma previsão normativa específica num artigo que nem está dentro da matéria recursal, mas ela está numa parte depois dos efeitos da sentença, e que demonstra as hipóteses de cabimento do reexame, que são aquelas previstas no artigo 496 do CPC. Então, ela tem uma seção própria. Demonstra para vocês que o reexame necessário não é recurso propriamente dito. Segundo a doutrina, o reexame necessário é uma simples forma de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional. E por que ela é uma forma de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional? Ela só cabe em casos em que existe a supremacia do interesse público sobre o privado. E quando ocorre essa supremacia do interesse público sobre o privado? Quando ocorre uma sentença, essa sentença de primeiro grau, né, mas eu vou escrever aqui para aqueles que não estão lembrados, que a sentença é ato do juiz de primeiro grau de jurisdição que esgota a tutela jurisdicional do processo de conhecimento ou do processo de execução e incide em uma ou mais hipóteses do artigo 485, 487 ou 924 CPC. Mas a gente sabe que a sentença de primeiro grau que condena a fazenda pública. Né? E a fazenda pública de onde? Qualquer das fazendas públicas. Seja a pública da União, não é isso? Dos estados e Distrito Federal, ou seja, dos estados, Distrito Federal, Estados membros, barra Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias, que são também órgãos integrantes da Fazenda Pública. Além das autarquias, vocês podem falar ainda de fundações públicas, em alguns casos, né, algumas empresas públicas que tiverem maior predomínio de capital público na sua Constituição. Então, se eu tenho uma sentença na Fazenda Pública, a princípio pode caber o reexame necessário. E essa sentença que condena a Fazenda Pública, ela tem que condenar em quantias líquidas, ilíquidas, ou seja, sem valores certos e determinados, em tutelas
específicas de obrigação, e quando a gente fala de tutelas específicas de obrigação, nós estamos falando de obrigação de fazer, não fazer, é considerado inibir ou mesmo entregar. E quando entregar pode ser coisa certa ou coisa incerta, ou seja, fungível ou infungível, e eu troquei as ordens, infungível e fungível, respectivamente, e ainda em quantias líquidas, cujos valores ultrapassem os limites estabelecidos em lei aonde? No próprio artigo 9496. Então, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, para os senhores: se a sentença sempre vai ter reexame necessário. Se a sentença foi autoexecutiva ou mandamental, que determina uma obrigação de fazer, não fazer, entregar, ou uma anulação de um ato de abuso de autoridade, vai ter o reexame necessário. Se por acaso a sentença é líquida, aí depende do valor. Os valores estão previstos no artigo 496, parágrafo 3º. Muita atenção aqui, ó. Tá bom, gente? E aí eu estou mostrando para vocês no chat quais são os valores. Se for uma ação líquida contra a União, e suas respectivas fundações de direito público e autarquias, nós temos que essa condenação tem que ser superior a 1.000 salários mínimos. Ou seja, mais de R$1.045.000. Se a União for em mais de 1 milhão, vai ser aplicado o reexame necessário. Se, por acaso, ela foi condenada em R$500.000, aí não há reexame necessário. E aí os procuradores autárquicos e os advogados da União terão que interpor recurso contra aquela sentença, sob pena dela transitar em julgado. Tá bom, senhores? E aí eu já chamo a atenção de vocês. Não existe reexame necessário de acórdão. Só existe reexame necessário de justiça de primeiro grau. Segundo caso, se a condenação é líquida em face de Distrito Federal e capitais dos estados, ou seja, Estado de Minas Gerais, por exemplo, além do SENG, o município de Belo Horizonte, que é capital de estado, se essas condenações foram em face desses órgãos da administração pública, vai caber o reexame necessário, se o valor da condenação é superior a 500 salários mínimos, ou seja, mais do que R$520.000, mais ou menos, aproximadamente. Se for mais de R$520.000, vai ter o reexame necessário, e agora, se for inferior a R$200.000, aí não há reexame necessário, e os procuradores do Estado ou autárquicos terão que interpor recurso contra aquela sentença. E o recurso, obviamente, é a apelação. Além disso, nós falamos mais. Falamos ainda que, em se tratando de condenações contra os municípios, que são capitais de Estado, por exemplo, o município de Juiz de Fora, o município de Pouso Alegre, esses municípios, eles também podem se beneficiar do reexame necessário se a condenação líquida for em valor superior a 100 salários mínimos. Tá claro, gente? E essas são as normas de aplicabilidade do reexame necessário. Eu gostaria de salientar para vocês que em execuções fiscais também é possível ter o reexame necessário. Caso os embargos à execução, embargos de devedores, sejam procedentes, em execuções cujos valores também ultrapassam os limites previstos em lei. Se ultrapassarem esses limites, necessariamente, o que vai acontecer? Aí vai caber o reexame necessário também. Então, ou seja, se, por exemplo, a União tem uma execução fiscal contra um devedor contumaz de tributos federais de valor de R$2 milhões, e aí esse devedor embarga a execução e o geral julga procedente a execução e declara que ele não tem que pagar os R$2 milhões, essa sentença de embargos à execução também estará sujeita ao reexame necessário. Vocês têm que levar em consideração que o reexame necessário impede o recurso voluntário. E é muito comum, perante os tribunais de segundo grau, eles falarem assim: em reexame necessário, confirmamos a sentença
e julgamos prejudicado o recurso voluntário das partes. O que significa isso? Que como eles têm o reexame necessário de decisão, eles têm o efeito de ex lege pela lei, sob pena daquela sentença de não transitar em julgado, eles podem fazer a revisão ampla daquela decisão. Tá claro, gente? Mas essa revisão ampla, eles falam, não, a decisão está certa, automaticamente ele chega e fala, não, então eu não vou julgar o recurso voluntário porque a sentença já está certa. Então, em miúdos, é exatamente isso que eles falam. Mantém a decisão em exame necessário e julgo prejudicado porque, de fato, a decisão está certa. Então, isso é simplesmente uma terminologia prática. Vocês têm que saber o seguinte, que o juiz de primeiro grau não tem interesse em recorrer da própria decisão, tá claro? Esse necessário não impede o recurso voluntário, e aí, por conta disso, a doutrina processual fala claramente que não é recurso, mas a simples forma de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional em condenações contra a fazenda pública. É essa a questão com o reexame necessário. Vocês têm que saber que não cabe reexame necessário em algumas hipóteses, né? E aí tem hipóteses em que não se aplica, que elas estão previstas no parágrafo 4º, né? Então, já tiver um precedente favorável no mesmo sentido da decisão de primeiro grau, então, súmula do tribunal, né, ou precedente, ou IRDR, ou mesmo o que nós chamamos de orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do órgão que tiver a sentença desfavorável a ele. Então, essas são as hipóteses de reexame necessário. Caso vocês tenham alguma dúvida, senhores, eu peço a vocês que, por favor, insiram essa dúvida no chat para que nós possamos responder essa dúvida ao final da nossa aula. Tá claro, gente? Além disso, o que nós temos? O que eu tenho mais para falar para vocês? Tá? Que de distância aqui. Além disso, gente, eu tenho que falar mais. Nós temos várias súmulas, que são as súmulas 423 do Supremo, que fala que não transita em julgado se for preterido o exame necessário, ou seja, a sentença, se não for confirmada pelo tribunal, em caso em que aplicava o reexame necessário, ela não vai transitar em julgado, tá? E ela vai ficar aguardando a confirmação pelo tribunal. Outra súmula importante que eu até manifestei anteriormente de funcionalidade do Instituto é a súmula do STJ, porque a súmula 45 do STJ ela fala que é defeso em reexame necessário agravar a situação da pública. O que isso significa? É proibido agravar ou piorar a situação da fazenda pública em reexame necessário. Eu acho que isso viola a prerrogativa não, o princípio processual da isonomia, e estabelece uma prerrogativa discricional a favor da pública, tá? Mas esse é o meu posicionamento, não do STJ. Inclusive, eu já escrevi sobre o assunto em artigo publicado ao redor de 2010, 2008, trabalhando esse instituto na vigência do CPC de 73, e que, mesmo durante o CPC de 73, a súmula 45 era aplicada e continua sendo aplicada hoje. E aí nós temos mais uma súmula importante, né, que é a súmula 253 do STJ. E essa súmula 253 do STJ autoriza a prolação de decisões monocráticas do relator, que são aquelas do artigo 962 do CPC, não é isso? Em reexame necessário. Ou seja, gente, pode ser proferida decisão monocrática em reexame necessário, mas a prolação dessa decisão depende do preenchimento do próprio artigo 932, não é isso? Ou seja, a existência de agente judicial contrário ou favorável à decisão proferida em primeiro grau, né? E as hipóteses de juiz de admissibilidade, recurso prejudicado, elas ficam totalmente sem efeito. Por quê?
quando a gente fala de reexame necessário, nós não estamos falando de recurso voluntário, nós estamos falando de uma medida processual para aperfeiçoar a tutela de primeira instância, apenas. E somente nesses casos vão ser aplicados os exames necessários. A partir dessa ideia de reexame necessário, nós vamos para a última classificação de hoje, classificação que é uma classificação mais difícil, que ela é pouco trabalhada, que é a classificação do órgão julgador. Então, quando a gente fala de classificação dos recursos contra o órgão julgador, nós temos 10 classificações diferentes, tendo em vista quem é o órgão responsável pelo julgamento do recurso. A primeira é recursos reiterativos, né? E quando a gente fala de recursos reiterativos, nós estamos falando da regra geral. E o que é um recurso reiterativo? É aquele recurso cujo juiz de mérito vai ser analisado exclusivamente pelo órgão ad quem. Então, sentenças de primeiro grau, que são sentenças de mérito, regra de artigo 487, se a parte interpuser apelação contra essa sentença, em regra, essa apelação só vai ser julgada pelo Tribunal de Segundo Grau, salvo se for uma sentença liminar de improcedência de pedido. Além disso, o que nós estamos falando, então? Eu acho que eu já falei o conceito, mas eu vou repetir. O juízo de mérito desses recursos será analisado exclusivamente pelos órgãos adquentes, ou só pelo órgão adquente. E por isso que a gente fala de classificação do órgão julgador. Quem vai julgar? O tribunal hierarquicamente superior àquele órgão que proferiu a decisão. Se for uma sentença de primeiro grau, vai ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, né? Se for um acórdão de Tribunal de Justiça, recurso especial, sendo julgado pelo STJ, ou pode ser um recurso extraordinário, se ele sendo julgado pelo Supremo, se eles não forem repetitivos, né, que é aquele incidente de julgamento de recursos especiais extraordinários repetitivos. Além disso, nós falamos mais. Nós vamos falar, nós temos que a próxima classificação são de recursos iterativos, né? E essa é a exceção. E o que é o recurso iterativo? Aquele cujo juízo de mérito será analisado exclusivamente pelo órgão ACOR. E o que é o órgão ACOR? É o órgão prolator da decisão. O que a gente chama de órgão ACOR, então? Vamos lá, numa declaração, quem julga o embargo de declaração? Se for um embargo de declaração contra uma sentença, é o próprio juiz primeiro vai julgar o embargo de declaração. Se for um embargo de declaração em face de uma decisão interlocutória de primeiro grau passível de agravo de instrumento, quem vai julgar os embargos de declaração antes do agravo de instrumento ser interposto é o próprio juiz de primeiro grau. Se por acaso nós estivermos falando de uma decisão monocrática de relator e a parte opõe embargos de declaração, quem julga monocraticamente os embargos de declaração é o próprio que tinha julgado monocraticamente o originário, né? Se for um acórdão de apelação, julgar os embargos de declaração, é o próprio órgão que julgou a apelação, é o relator, o primeiro vogal e o segundo vogais, né? Então, nós estamos aqui, nós temos uma vinculação ao órgão julgador, e quem julga os embargos de declaração é necessariamente quem proferiu a decisão que foi objeto de embargos de declaração. Outro exemplo que eu tenho para dar de recurso iterativo é os embargos infringentes do artigo 34 da Lei 6.830. Não é isso? Ou seja, a Lei de Execução Fiscal. E quando a gente fala da Lei de Execução Fiscal, nós temos que os embargos infringentes em execução fiscal são julgados pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Atenção, a execução fiscal não pode ultrapassar o valor de 50 TNs, né? E aí sim vai caber tanto o embargo para sanar a obscuridade, contradição, omissão e inexatidão material, e se não houver esses casos, aí a parte já interpõe os embargos infringentes do artigo 34 da Lei 6830. Nesse caso, quem vai julgar esses embargos infringentes é o próprio juiz prolator da decisão.
E aí, finalmente, nós temos o terceiro caso. E o terceiro caso chamamos de recursos mistos, né? Mistos. Quando a gente fala de recursos mistos, senhores, nós estamos falando que o recurso misto é aquele cujo mérito pertence ao órgão ad quem, mas que ele autoriza juízo de retratação ao órgão a qual. Então, nós temos dois órgãos efetuando o efeito devolutivo, ou realizando o efeito devolutivo. O juízo de mérito pertence ao órgão ad quem. O órgão ad quem é o órgão hierárquico anterior que vai julgar o recurso, mas, por ele não ser exclusivo, ele autoriza também juízo de retratação. E o que é o juízo de retratação? É quando o órgão ACO automaticamente revoga a própria decisão. E ele não revoga de ofício, ele só autoriza a decisão em função do recurso que foi imposto, que também autoriza esse juízo de retratação. Tá claro, gente? E aí nós temos vários casos em que o recurso pode autorizar juízo de retratação. Agora, saibam que esses casos não são a regra geral. A regra geral é o recurso reiterativo. Tá claro, senhores? Quando a gente fala desse recurso reiterativo, significa, então, que é somente o órgão que vai analisar o mérito do recurso. E aí, a gente pode trazer alguns para vocês. Nós temos o primeiro exemplo, né, do 3.1, que são as apelações contra sentenças terminativas, né? E essas apelações contra decisões terminativas sem resolução de mérito, elas sempre autorizam o juízo de retratação, segundo previsão do artigo 485, parágrafo 7º. Sabe vocês que nós temos uma previsão no artigo 331 do CPC, também de lei obrigatória, que contra a decisão de indeferimento inicial também cabe juízo de retratação no prazo de 5 dias. E essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese de juízo de retratação é a apelação contra a sentença do artigo 332 do CPC. E essa sentença do 332 do CPC é o que nós chamamos de sentença de julgamento liminar da procedência do pedido. Quando o juiz dispensa a citação do réu, verificando que existe precedente desfavorável à pretensão do autor e a questão versa matéria exclusivamente de direito, aí o juiz dispensa a citação do réu e já julga liminarmente improcedente o pedido do autor, proferindo uma sentença com resolução de mérito do artigo 487. Nesse caso, o parágrafo 3º do artigo 302 também autorizam o juízo de retratação. Nós temos outro caso de juízo de retratação, que é o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, na forma de 1018 do CPC, sempre autoriza ao juiz de primeira instância a retratação de sua decisão interlocutória após a interposição do agravo. Isso aqui já não tem grandes problemas, e eu faço a vocês referência à videoconferência que está disponibilizada no YouTube, interposição e processamento do agravo de instrumento, que mostra claramente, não visualmente, mas que a gente falou mais de uma vez sobre a possibilidade de retratação no agravo de instrumento. Outro recurso que autoriza o juiz de retratação é o que nós chamamos de agravo interno, que seria o 3.4. Então, no agravo interno, nós temos previsão expressa de cabimento de juiz de retratação. Essa previsão está do relator, né, no artigo 1021, acho que vai ser o segundo do 1021, que fala expressamente sobre a possibilidade de retratação do relator. Atenção, existe doutrina que esse juiz de retratação somente estaria vinculado nas hipóteses de juízo de admissibilidade, tá? Porque o juiz de mérito necessariamente já envolveria o esgotamento da decisão. Então, ou seja, o relator decidiu,
julgou meritoriamente o processo democraticamente, e ele fazer a retratação dessa decisão não teria sentido, né? De uma forma ou de outra, ele poderia julgar o agravo interno, e mudar o seu voto durante a sessão, tá? Então, é mais ou menos esse que seria o posicionamento. Além dessa quarta possibilidade, nós temos aquela possibilidade do agravo em recurso especial e do agravo em recurso extraordinário, que é aquela previsão do artigo 1042, que na última aula. Agravo em RESP e agravo em RES, ou RR. Né? O artigo 1042, em seus parágrafos, também prevê a hipótese de juiz de retratação. Quem vai fazer o juiz de retratação nessa hipótese? O vice-presidente do tribunal, que não admitiu o recurso especial extraordinário. E, finalmente, nós temos o que nós chamamos, que seria o 3.6, né? Que seriam os recursos excepcionais repetitivos. E esses recursos excepcionais repetitivos, nós teríamos uma previsão normativa de juízo de retratação para eles, tá? Em alguns artigos do Código Civil. E eu teria que conferir esses artigos, mas eles estão ao redor do 1036 até o 1041. Então, eu vou olhar aqui para vocês, 1036, que fala expressamente sobre a possibilidade de juiz de retratação. Nossa execução relacionada, havendo mais de uma afetação, se acusar sua julgada. Eu vou achar aqui para vocês, e quando eu achar, eu vou aqui. Mas vocês têm que saber o seguinte: tanto um quanto o outro autorizam juiz de retratação, tá? E esse juiz de retratação, ele vai ser feito pelo órgão ACOR. Ou seja, aquele órgão que proferiu o acórdão que foi objeto, artigo 6 ao 1041, que foi objeto do recurso especial ou do recurso extraordinário repetitivo, tá? Quando nós falamos dessas temáticas, significam que eu mostrei para você 6 ou talvez 7 casos em que, se você considerar o recurso especial e extraordinário, seriam 7 casos, em que o órgão ACOR pode se retratar da decisão. Mas nós estamos mostrando que essa não é a regra geral. A regra geral é o recurso reiterativo, cujo juízo é exclusivo do órgão antiquem. Dito isso, senhores, nós temos ainda que aprofundar em matemática, que não seria propriamente dito uma classificação, porque estaria inserida nessa classificação, que é o que nós chamamos de teoria dos precedentes judiciais no Brasil. Tá? A gente sabe que a teoria dos judiciais ela é importada do direito law, não exatamente do common law, né, porque ela já estava presente em outros países de família romano-germânica do direito. Então, nós estamos falando exatamente da Alemanha, onde surgiu o IRDR, né, porque o IRDR nada mais é do que mais um mecanismo dentro da teoria dos precedentes, que o IRDR é um incidente recursal. Nós temos também a assunção de competência com uma modalidade de criação de precedente, mas quando a gente fala dos precedentes judiciais, nós estamos falando lá daquele artigo 1036 e seguintes, que o Código de Processo ele classifica como sendo o que nós chamamos, entre aspas aqui, do julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de teoria dos precedentes judiciais, o nome da teoria norte-americana e inglesa é teoria do stare decisis. Então, vem do direito da common law. Então, ou seja, nós não estamos falando mais de família romano-germânica do direito. Nós estamos falando de uma teoria que surgiu no direito anglo-saxão, né, e a partir desse direito anglo-saxão, ela passou a ser utilizada
diversos sistemas jurídicos com o objetivo de facilitar o julgamento de conflitos de interesses coletivos, ou litigância de massa. O que é litigância de massa? Nós temos inúmeras ações com a mesma controvérsia de direito, ou seja, com o mesmo fundamento jurídico, mesmo que tenha alguns aspectos de fundamentos fáticos diferentes, mas que tem necessidade de um precedente que seria uma norma, uma decisão paradigma aplicável a outros casos que versam idêntica controvérsia. Essa teoria do stare decisis, então, ela tem alguns institutos, e dentro desses institutos nós podemos identificar o primeiro deles, que é o que nós chamamos de técnica de pincelamento. E o que é a técnica de pincelamento? Ela ocorre quando o Tribunal Superior escolhe um, dois, ou no máximo recursos que versam sobre a mesma matéria para serem julgados em seu mérito. E quando eles forem julgados em seu mérito, tá, eles vão gerar o precedente judicial. E eu já ensinei para vocês que a desistência desses recursos, ela pode ser obstada pelos tribunais superiores. Mesmo que haja desistência do julgamento no caso concreto, isso não impede que o Tribunal Superior julgue aquele recurso seja gerado precedente. Quando a gente chama esse recurso que vai ser julgado para gerar o precedente, é o que nós chamamos de recurso representativo da controvérsia. Não é isso? E por que ele chama-se de recurso representativo? Porque ele representa adequadamente a controvérsia na interpretação do direito. E se ele traz essa representatividade da controvérsia, o julgamento desse recurso, ele vai ser suficiente para a função do precedente judicial, tá claro? E uma vez proferida a decisão nesse recurso, essa decisão vai produzir efeitos erga omnes, ou seja, o precedente judicial proferido nesse julgamento terá efeitos erga omnes. E o que é uma eficácia erga omnes? Ela é nível a toda a sociedade. Quando a gente fala dessa eficácia erga omnes da decisão do recurso representativo, nós temos claramente o que a doutrina do direito constitucional chama de objetivação do processo subjetivo. Porque dentro do processo subjetivo, em regra, a eficácia é interpartes. Agora, se houver a afetação do recurso como recurso representativo, ele vai passar por direitos erga omnes a toda a sociedade do Brasil. E aí, aquele precedente vai passar a ser aplicado em outras causas, seja em primeiro grau de jurisdição, seja em segundo grau de jurisdição, seja nos tribunais superiores. Tá claro, gente? E aí eles vão, em regra, aplicar o precedente. Tá? E aí nós temos a possibilidade de defeitos de fundamentação no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que demonstra que se o inferior não aplicar o precedente, ele tem que falar por que ele não está aplicando o precedente, sob pena de defeitos de fundamentação. Se por acaso algum órgão inferior aplicar o precedente, ele tem que falar por que ele está aplicando o precedente. E ele tem que trazer o que nós chamamos de ratio decidendis, ou seja, a razão de decidir, para ele falar por que ele está aplicando o precedente, já que ele está fazendo o quê? Uma identidade fática das duas causas, ou daquela causa que ele está julgando, com a do precedente judicial. Então, cuidado com os defeitos de fundamentação nesses casos em que há precedente judicial. E aí a gente tem a outra modalidade, né, que é o que nós chamamos de recurso repetitivo. A grande verdade é que o Tribunal Superior ele não diferencia entre recurso representativo e recurso repetitivo. Mas o recurso repetitivo é aquele que vai ficar suspenso ou sobrestado, aguardando o julgamento do recurso representativo.
Então, esse sobrestamento ele pode ocorrer em primeiro grau, não de recurso, ou seja, a causa está em primeiro grau, e aí o que acontece? O Tribunal Superior profere uma decisão no recurso representativo, mandando suspender todas as ações que versam a idêntica controvérsia, e aí os juízes de primeiro grau têm que suspender sob pena de reclamação. Tá claro, gente? Pode caber até reclamação constitucional por isso. Se por acaso estiver em julgamento de apelação, os tribunais de grau, os TJs ou os tribunais federais, que forem comunicados da decisão de sobrestamento, têm que suspender as apelações perante segundo grau e os agravos de instrumento também. Agora, vamos lá. Se por acaso já tiver sido interposto o recurso especial, o vice-presidente, ao invés de admitir o recurso especial repetitivo, ele suspende o recurso especial repetitivo, aguardando a decisão do representativo. Claro, gente? Se por acaso o recurso especial já foi admitido pelo vice-presidente e estiver tramitando no Tribunal Superior, e lá no Superior ele não foi escolhido como representativo, mediante aquela técnica de pincelamento que eu acabei de falar para vocês, isso acontece necessariamente aquele recurso especial ou extraordinário, ele também vai ser suspenso lá no Tribunal Superior. Tá claro, gente? E aí, todos esses processos, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, seja na vice-presidência do segundo grau, seja no Tribunal Superior, todos eles ficarão aguardando a decisão que gerar o precedente judicial. Porque essa decisão do precedente judicial é que vai determinar que vai tramitar. E esse retorno ao trâmite do processo, ele fica pendente da criação do precedente judicial. E quando nós falamos desse precedente judicial, então, uma vez proferido esse precedente judicial, nós temos ainda que vai haver uma comunicação a todos os órgãos do Poder Judiciário que o precedente foi produzido. O juiz de primeiro grau, ele vai determinar o trâmite material do processo em primeiro grau, e na hora que ele for proferir a sentença, ele vai observar o precedente, tá claro, gente? Ele vai observar. Agora, se a matéria for exclusivamente de direito e aquele precedente for contrário ao pedido, ele já pode julgar liminarmente o pedido, com ou sem citação, tá já? Liminarmente, citação. Mas aí, se for depois da citação, ele vai julgar antecipadamente a lei e vai aplicar o precedente, julgando improcedente o pedido. Agora, se o processo estiver em segundo grau e ainda não foi julgada a apelação, o que vai acontecer? O tribunal vai determinar o trâmite material da apelação, vai pedir dia para a sessão de julgamento, né? Então vai ter, talvez, parecer do Ministério Público, naqueles casos do artigo 178, e depois da sessão de julgamento ele vai aplicar o precedente, julgando contra ou favoravelmente ao autor. E aí ele vai analisar o recurso. Se o recurso era do autor, ele vai dar provimento ao recurso. Se o recurso é do réu, ele vai dar provimento ao recurso se for desfavorável à pretensão do autor. Não é isso? Então ele vai analisar isso conforme caso concreto. Então, atenção a isso. Se o recurso for do autor e o precedente for desfavorável à pretensão do autor, ele vai negar provimento ao recurso. Então, vai se aplicar tanto para apelações quanto para instrumento. E, finalmente, nós temos claramente as hipóteses de recurso especial e extraordinário. Se o recurso especial e extraordinário estiverem na vice-presidência do tribunal, na hora que o vice-presidente é comunicado o precedente, e aquele precedente é contrário ao recurso especial do próprio autor, ele vai negar seguimento ao recurso especial e vai aplicar o precedente. Dessa decisão só vai caber o agravo, não vai caber mais agravo de admissão. Se o precedente for favorável à pretensão do recorrente que interpôs o recurso especial e extraordinário, ele não vai determinar a subida para o Tribunal Superior. Antes disso, ele vai devolver os autos ao órgão ACOR, que foi aquele que proferiu o acórdão contrário ao precedente, para que o órgão ACOR se retrate da decisão se ele quiser. Tá claro? Se não se retratar, os
voltam para o vice-presidente, o vice-presidente remete os autos para o Tribunal Superior e, em pouquíssimo tempo, a própria presidência do Tribunal Superior vai aplicar o precedente e vai reformar o proferido. Está claro, senhores? Então, esse seria o caso de juízo de retratação em recursos repetitivos. E é isso que eu estou mostrando para vocês. Agora, quando o processo estiver no Tribunal Superior, vai acontecer a mesma coisa. Se o recurso é favorável ao precedente, o que eles vão fazer? Ele vai devolver ao órgão a qual para ver se ele quer se retratar. Se ele retratar, volta para ele e ele dá provimento monocrático, com base no precedente, aplicando o artigo 932 do CPC. Então, vocês vejam que a teoria dos precedentes ela é extremamente válida dentro do ordenamento jurídico, porque quando a gente fala de teoria dos precedentes, nós estamos falando que o objetivo é julgar o maior número de recursos no menor tempo possível. E para isso acontecer, não é somente recursos julgados, processos também de primeira instância. Nós temos que ter um precedente que seja aplicável, né, aplicável ao jurídico. Dentro dessas hipóteses, nós temos 3 institutos que são uma adequação da teoria dos precedentes ao ordenamento jurídico. O primeiro deles é o que nós chamamos de distinção, que é o distinguish em inglês. E a distinção significa o seguinte, é a interposição de um recurso para tentar precedente, porque não existe identidade fática entre o precedente e o caso que está em julgamento, né? Nós temos ainda o B, que é a superação do precedente, né? E essa superação do precedente nós chamamos em inglês de overruling, ou seja, para o precedente tem que ser gerado outro precedente pelo Tribunal Superior em mutação do entendimento jurisprudencial. Se for no Supremo Tribunal Federal, a gente chama de mutação constitucional, né? Se for no STJ, mutação infraconstitucional. Ou seja, o STJ muda o precedente e, ao mudar o precedente, necessariamente o precedente anterior deixa de ser observado, né? E, finalmente, nós temos a superação do precedente, em português, né, com modulação de efeitos da decisão, que a gente chama de overruling prospective, em inglês. Então, quando nós falamos de overruling prospective, nós estamos falando que o Tribunal Superior profere um novo precedente, revogando o anterior, e ele fixa a partir de quando vai valer o novo precedente, né? Então, a gente chama de modulação de efeitos da decisão do Tribunal. Muitíssima atenção ainda, que dentro da teoria dos precedentes no Brasil, nós temos ainda um elemento muito importante, que o precedente ele pode ser vinculante, né? Que a gente chama aqui, ó, precedente judicial vinculante, e esse precedente judicial vinculante ele se aplica em 2 hipóteses, né? Que é a da súmula vinculante do artigo 103A da Constituição da República, né, da Constituição, em que o Supremo Federal, após decisões reiteradas em matéria constitucional, por decisão de 2/3 de seus membros, profere uma decisão com efeito vinculante em recursos extraordinários ou processos de competência originária que não sejam de controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda aquele do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, não é isso? Em que a decisão de mérito do Supremo Tribunal foi proferida em controle concentrado de constitucionalidade por decisão da maioria absoluta do plenário, ou seja, por 6 votos, nós temos o precedente judicial vinculante do controle concentrado, enquanto que para o controle difuso, né, do artigo 103A, nós precisaríamos de 8 votos para isso. Além disso, né, nós temos o que nós chamamos de precedente judicial orientativo. E o que é o precedente judicial
orientativo. Súmulas de tribunais superiores que não têm força vinculante, tá? Então, muita atenção. Decisões, súmula de STJ não tem força vinculante, decisão de recurso repetitivo ou representativo perante o STJ não tem efeito vinculante, mas aí eu chamo a atenção para vocês do quê? Que as decisões IRDRs e das assunções de competência também têm efeito vinculante previstas no CPC. Então, elas também modalidades de precedentes judiciais vinculantes. Então, nós temos as decisões, as matérias constitucionais com efeito vinculante e as matérias infraconstitucionais com efeito vinculante para alguns doutrinadores, entre eles o professor Fred entende que tem esse efeito vinculante, mas nós temos outros doutrinadores de peso, né, como o professor Araquis, que entende, e Nelson Nery Júnior, que entendem que o efeito vinculante do IRDR, da assunção de competência, seriam inconstitucionais, porque ultrapassariam os limites da Constituição. Né? E então, para eles, para Araquém de Assis e Nelson Nery Júnior, seriam apenas modalidades de precedentes judiciais orientativos. Senhores, com isso eu termino a minha exposição e a gravação da aula, né, que foram classificações relevantes dos recursos, teoria dos precedentes judiciais e teoria dos precedentes judiciais no Brasil. E eu vou me abrir agora perguntas da turma para que a gente possa sanar essas dúvidas. Eu peço a todos que se cuidem, né, muita saúde para todos e com certeza a gente vai superar esse momento difícil. Muito obrigado e até mais.